Olá, um abraço para você que a partir de agora acompanha o programa Tempo Esportivo, hoje entrando um pouquinho depois do horário. Essa situação aí da programação virtual, né, gente? O negócio não é fácil, não, mas vamos junto aí porque o Tempo Esportivo está no ar. Hoje, quarta-feira, 10 de março de 2021, a gente tem muitos assuntos para falar, já começou a seletiva da Libertadores, o Santos entrou em campo ontem, o Grêmio vai entrar hoje. Impressionante, né? Terminou a Copa do Brasil domingo e o Grêmio já começa a seletiva da Libertadores hoje. Amanhã, os primeiros times de Minas Gerais iniciando a caminhada na Copa do Brasil. O Cruzeiro já a caminho de Roraima. O Berlândia também vai entrar em campo. E vamos falar dos bastidores, os preparativos para mais uma rodada do Campeonato Mineiro. Aliás, aproveitando o convidado de hoje, e aproveitando a audiência, porque também estamos aí no site setelagoas.com.br, daqui a pouquinho nós vamos entrar, inclusive, numa questão que afeta o esporte, mas que afeta outras coisas também da vida das pessoas. Inclusive com esse toque de recolher, né, que nós estamos aqui em Sete Lagoas. Mas para falar sobre esses e outros assuntos, presidente da Copercelta, do Transporte Alternativo de Sete Lagoas, Geraldo Vieira, o Geraldinho, está na área. Meu amigo, doma esse Skype aí, viu? Senão ele te pega, viu, garoto? Um abraço. E como, né? Não só eu, né? Um abraço, viu? Um prazer participar mais uma vez do programa. Um abraço para você, para todos os nossos telespectadores aí, pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais, né? Um abraço para o nosso Wagner, dono aí do site setelagoas.com. Eu sou ímpar, né? Nosso querido secretário de trânsito. Estou precisando de socorro, viu, secretário? E vamos que vamos, né, Alvo? Em meio a esse caos da pandemia, dos PIX, né, sendo batidos aí todos os dias recordes, né, negativos aí, que nos deixa muito triste. E o futebol está tocando o seu barco, né? Ou pelo menos tentando tocar a sua vida normal, né? Libertadores ontem, Copa do Brasil, ontem também, hoje, amanhã, e lá em São Paulo fala-se em parar o Campeonato Paulista. E vamos ver aqui em Minas Gerais qual vai ser o posicionamento dos clubes da Federação Mineira e o Cruzeiro indo lá para onde mesmo? Mato Grosso, Cuiabá, né? Para Roraima. Para Roraima, né? Para fazer a sua estreia aí na Copa do Brasil amanhã. É aguardar os desfechos, né? O desmembramento de tudo isso. Porque eu acho que a pandemia, ela está aí a todo vapor e todo mundo se sacrificando, todo mundo tendo os seus segmentos impedidos de continuar a sua vida normal e o futebol, até o momento, à mercê de tudo isso, né, de forma que não tem atingido ainda, no que diz respeito a uma paralisação, não sei o que seria também para paralisar isso, né, se resolveria o problema. Mas, enfim, vamos seguir na vida em frente, passando por todas essas dificuldades, colocando sempre o pensamento voltado a Deus, para que Deus possa interceder e nos ajudar aí, e para que a gente possa começar a descer a ladeira aí no que diz respeito a esse pico da pandemia. Ô Geraldinho, nós estamos, até pelo fato de a gente ter entrado hoje um pouquinho depois do horário, nós vamos direto, vamos fazer apenas um intervalo, então nós já vamos emendar direto aqui com a abertura. Mas eu queria saber de você o seguinte, até mesmo antes da gente entrar nas questões esportivas, né? O Tempo Esportivo é um programa de esporte, mas a gente vai falar de atleta, Cruzeiro daqui a pouco. Mas me diga uma coisa, em termos de Sete Lagoas, de região, né? Que a gente está aqui falando mais especificamente da nossa região. Você é presidente de um importante grupo de transporte coletivo da cidade, né? São dois grupos, tem a Turi e tem o transporte alternativo. Com esse toque de recolher, as pessoas estão proibidas de saírem de casa de 8 da noite às 5 da manhã. Hoje, inclusive, que é quarta-feira, à tarde, no final do dia, poderemos ter mais medidas restritivas. Aí tem a ver com aquele programa Minas Consciente, que é a âmbito estadual, reunião que vai acontecer em Belo Horizonte. Algumas regiões poderão, inclusive, ter decretado o lockdown. E a gente não sabe aqui, Sete Lagoas, a região central, estamos nesse momento, Sete Lagoas segue na onda vermelha, mas, por exemplo, Triângulo Mineiro, Noroeste de Minas está na onda roxa.
Tanto que outro dia o Cruzeiro ia jogar em Patos de Minas com a URT, o jogo veio para Sete Lagoas. Sábado o Atlético ia jogar em Patrocínio, o jogo vai ser em Belo Horizonte, porque aquela região está na onda roxa. Se Sete Lagoas regredir para a onda roxa, não sei o que mais pode acontecer. Mas fala para a gente aí, Geraldo, quais os impactos que isso está causando aqui em Sete Lagoas, inclusive no transporte público, na sua avaliação? Álvaro, o impacto ele é violento, sabe? Em todos os segmentos, né? Agora, o transporte em si, cara, é o que mais sente. Por quê? Porque ele tem uma queda gigantesca no que diz respeito a... Ele tem uma queda muito grande na quantidade de passageiro transportado e é obrigado a manter a operação, né? Limitado a um decreto que regulamenta a quantidade de passageiros, por exemplo, dentro dos veículos. Então, assim, nós somos obrigados a manter uma operação tendo ou não passageiro. Olha para você ver, tem um toque de recolher. O que entende-se com toque de recolher? Que não vai ter ninguém nas ruas, mas nós precisamos manter o atendimento. Independente de ter passageiro ou não, nós estamos mantendo a operação. Então, assim, nós estamos beirando o caos, né? Estamos prestes a ser obrigados a parar, literalmente. Né? Todo mundo está acompanhando aí essa situação que a gente, por mais que queira entender, a gente não consegue, que é a questão do aumento dos derivados do petróleo, né? O combustível em si, o óleo diesel, que é o principal insumo nosso. Já teve 7 aumentos ao longo desse ano, né? Ou seja, nós estamos aí com 2 meses e meio de um ano, já tivemos 7 aumentos do combustível. E é o principal insumo nosso, né? Nós temos um consumo aí de algo em torno de 60 mil litros de óleo diesel por mês. Esse óleo diesel teve um aumento aí, dentro de um ano, de 47%. E atrás do óleo diesel vem pneu, vem peças, vem todos os insumos que o óleo diesel acaba acarretando, né? Então, assim, é muito difícil a situação do transporte público, de todos os segmentos como um todo, mas o transporte público sente mais que qualquer outro segmento essa situação. Chega a ser mais convincente, mais interessante para nós, prestadores de serviços, parar, certo? Do que ficar tendo uma despesa altíssima dia a dia sem ter a receita. Então, nós não temos receita e temos a despesa. É diferente de você não ter receita e não ter despesa. Né? Você fecha o seu estabelecimento, por exemplo, né, um comércio em si, de repente você não vai ter a receita, mas você não vai ter despesa. E nós não temos a receita e temos a despesa diária. Nós temos 35 carros circulando só do alternativo todos os dias. Então, isso aí tem um consumo mínimo aí de 10 mil litros de diesel por dia. Então, assim, é uma coisa muito crítica a situação do transporte público. Agora, eu estou ouvindo você falar tudo isso aí, Geraldo, sem contar a questão, evidentemente, das escolas, né? Um ano sem aula presencial, isso deve impactar demais também. Agora, eu estou aqui pensando, você justificou muito bem aí um possível aumento da passagem, porque o óleo diesel não para de subir, né? Os combustíveis, de uma forma geral, não param de subir. Agora, para o prefeito também deve ser uma luta, porque como é que autoriza o aumento no meio da pandemia? Só que, se não autoriza, vocês vão amargar prejuízo em cima de prejuízo. A situação dramática, viu, Geraldo? Realmente, né? Não tem café de graça. Eu acho que o transporte público tem que ser tratado de uma forma técnica, né? Não tem fórmula mágica. Se o principal insumo é o combustível, que através do combustível vem aumento de pneus, de peças, não tem como. Você fecha uma planilha no final do ano, apresenta, e você tem que ter esse reajuste para você continuar operando. Então, vai chegar ao ponto de que você não tenha mais condições de operar. Ah, não, tem os aplicativos, ótimo. Os aplicativos fizeram manifestação aí na semana passada. Os aplicativos têm dois fatores que diferenciam do transporte público. Os aplicativos não pagam nenhum real de encargo para o município, né? Os aplicativos não transportam uma pessoa de forma gratuita. Nós temos uma gratuidade hoje em torno de 22% a 25%. Então, de 100 passageiros que nós transportamos, 22 não pagam tarifa, entendeu? Então, essa é a situação caótica que o transporte público vive. Sete Lagoas tem uma particularidade que não tem nenhum subsídio do município,
né? A Prefeitura de BH, por exemplo, só no ano passado injetou mais de 50 milhões de reais no transporte público, e lá é o caos todo dia, a reclamação de superlotação. Nós aqui ainda assim estamos tentando operar sem ter superlotação. É lógico que em alguns horários pontuais tem um número maior de passageiros, que não justifica, não, tem que pôr mais carro, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Transporte público não tem como, né? Transporta as pessoas em pé mesmo. Você vê a realidade do metrô em BH, a realidade do metrô em São Paulo, por exemplo, e lá, Belo Horizonte, Governador Valadares, Itabira, e em São Paulo, essas cidades mineiras, por exemplo, têm subsídio, ou teve ajuda dos municípios, as prefeituras subsidiaram parte, Pouso Alegre subsidiou parte do transporte, né? E em São Paulo é lei. O governo do estado paga para as empresas transportar as gratuidades. Aqui em Sete Lagoas, não, nós não recebemos absolutamente nada. Até hoje nós não recebemos R$1 sequer de ajuda do município. Estamos aí com um ano de pandemia, mantendo a operação, tomando um prejuízo violento. Olha para você ver, ó, a loja Transcard, nós tínhamos duas lojas, né? A loja da Coppercelta e a loja Transcard. A loja da Coppercelta já fechou há alguns meses, e dia 13 agora é o último dia de funcionamento da loja Transcard. A tradicional loja Transcard no fundo do CAT. Vai fechar as portas, vai vender só vendas online para cortar as despesas. Está terrível. A Turi, que é parceira nossa aí nesse segmento, a cada 10 dias ela demite 10 funcionários. A cada 10 dias demite 10 funcionários. Então vai chegar um ponto que nós não vamos ter condições de rodar. É triste, viu, Geraldinho? É triste demais o que você está trazendo. E assim, a gente está num programa de esporte, mas a situação ela é muito grave, por isso que a gente abriu aqui esse parênteses, inclusive, para falar sobre isso. Uma última pergunta, antes da gente entrar aqui no assunto da Libertadores, da Copa Libertadores da América. O que pode acontecer, por exemplo, nos próximos dias, nas próximas semanas, caso essa questão do toque de recolher seja mantida e até mesmo, sei lá, um lockdown, dependendo do que vem aí, uma determinação do Estado. A situação pode piorar mais ou chegou no limite, Geraldo? Olha, rapaz, do jeito que está indo, a expectativa nossa é de piora, né? E chegar ao ponto... Eu não estou aqui, em momento algum, querendo entrar no mérito das providências tomadas pelo poder público, né? Realmente, a gente tem que fazer de tudo para conter essa proliferação do vírus, né? Agora, tem que analisar o impacto das decisões tomadas em relação aos segmentos da cidade. Então, o transporte vai dar lockdown? Então tá, as empresas vão poder parar de operar? Agora, não pode obrigar as empresas a manterem o atendimento sem ter passageiro para transportar. Então, durante o dia ainda tem, né, os horários pontuais de pico até as 8 horas da manhã, onde o pessoal está descendo para trabalhar. De 8h30 às 15 horas, cara, é carro batendo lata para baixo e para cima, com 2, com 3, com 4 passageiros. Aí vem um horário de pico, você não pode colocar mais do que 6 passageiros em pé nos nossos veículos e 10 passageiros em pé nos veículos da Turi. Então, assim, o município tem, olha, nós vamos ter que subsidiar, chegar ao ponto de subsidiar. Lafayette, a empresa de lá entregou o contrato, entregou o serviço. Não tem ninguém que se habilitou a assumir. Curvelo teve uma licitação lá, não apareceu ninguém para participar. E na semana passada, nós vimos aí nas reportagens, né, os funcionários da Saritu, que atende a região de Contagem, fazendo greve porque não recebe salário. Então, a situação beira o caos, literalmente. Terrível, 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 realmente terrível. Ô, Geraldinho, por falar em terrível, o calendário também do futebol brasileiro e sul-americano com a pandemia, né? Eu sei que muita gente vai falar assim, mas isso não é prioridade. Mas dentro do segmento esportivo há um caos também. Veja você que domingo terminou a Copa do Brasil, o Palmeiras conquistou o título, e com isso, o Grêmio, que se tivesse vencido a Copa do Brasil, iria direto para a fase de grupos da Libertadores, o Grêmio teve que se sujeitar a jogar a pré-Libertadores. Inclusive hoje, olha aqui o nome da criança aqui, ó. Ayacucho, é um time lá do Peru. O jogo vai ser às 9, deixa eu me pegar o horário aqui, às 9h30 da noite na Arena Grêmio.
Semana que vem o jogo de volta no Peru. Quem passar vai para a terceira fase da seletiva, ainda não estará garantido na fase de grupos. O Santos ontem já jogou na Vila Belmiro, custou para ganhar do Deportivo Lara da Venezuela, 2-1. Semana que vem, jogo de volta na Venezuela. Então, o Santos ontem, o Grêmio hoje, para tentarem avançar para outra fase da seletiva, para que lá em abril, depois do dia 21 de abril, possam estar na fase de grupos com Flamengo, com Internacional, com Atlético, com São Paulo, com Fluminense e com Palmeiras. 9 de abril, sorteio da fase de grupos, 21 de abril, o início da fase de grupos. Isso aqui, Geraldinho, num ano de pandemia, sem público nos estádios, com queda de receita, o time que chega à fase de grupos, ele já garante 18 milhões de reais. E se não chegar, Geraldinho, faz o que com o planejamento? Já que você está aí, o cara que é presidente da Copercel, você aguenta tocar qualquer negócio, sobrevive a qualquer coisa. O que você faria se você fosse presidente de um time desse aí? Rapaz, é por essas e outras que os clubes brasileiros estão literalmente quebrados, né? Porque faz um planejamento e, de repente, olha a situação do Grêmio para você ver. A diferença, né? Se ele ganha a Copa do Brasil, ele teria, só a título de premiação da Copa do Brasil, mais de 30 milhões do que ele já ganhou. Não seria isso? O prêmio da Copa do Brasil, para o campeão, é 50 milhões, se não me engano, um pouco mais do que isso. E para o vice, 22. Isso. Então, só com aquele jogo do Grêmio, valeu 50 milhões. O Grêmio, no entendidimento nosso, ele tomou um prejuízo de 50 milhões, ou seja... 30 milhões por não ter sido campeão da Copa do Brasil e 18 milhões por não ter ido para a fase de grupo da Libertadores, né, direto. Então, assim, quando a gente fala de pandemia e fala de esporte e futebol, a gente não pode também falar que é um segmento que emprega milhões de pessoas ao mundo todo, né, e que movimenta cifras absurdas, né? Então, também é uma profissão e que emprega várias pessoas diretamente ligadas e indiretamente. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Mas é essa questão de calendário, questão de regulamento, né? Mas, agora, essa seletiva, eu acredito que o Grêmio vai passar. Esse time aí eu nunca ouvi falar. Eu acompanhei parte do jogo do Santos ontem, teve muitas dificuldades. O Santos com um time, literalmente, de garotos, né? O seu principal jogador, que é o Marinho, não jogou. O Soteldo jogou. Mas, assim... o Santos na Copa Libertadores, com o Grêmio, os demais classificados, tentando de todas as formas classificar para a chave de grupo, para manter aí o orçamento, né, para garantir o orçamento, visando aí a temporada. E amanhã é o nosso cabuloso, né? Se está eliminado amanhã, aí acabou tudo. Nós vamos falar de Copa do Brasil já, viu, gente? Eu preciso chamar pelo menos um intervalo e na volta nós vamos falar de Copa do Brasil. Agora, Geraldinho, para a gente fechar o bloco, tem essa reunião lá em São Paulo hoje, o governo de São Paulo quer paralisar o Campeonato Paulista, toda essa situação, embora o ambiente do futebol até pareça um ambiente seguro, né? Porque tem teste antes de todo jogo, todo o protocolo de segurança, e eu fico pensando uma outra coisa, rapaz. O povo já está enclausurado dentro de casa. Você não tem um evento, você não pode fazer nada na rua. Agora, muitas cidades, de noite, você não pode sair também. Não pode aglomerar, não pode ter festa, não pode ter show, não pode ter nada. Não pode ter um torneio no clube da cidade. O futebol profissional é uma forma, pelo menos, de quebrar um pouco. Você está lá dentro de casa, assiste um jogo, etc. Você já imaginou se suspender tudo, Geraldinho, igual ano passado? Como é que vai fazer? Aí fica complicado, né? Aí a gente dá razão para aquele camarada que tem o governo não quer que a gente saia para trabalhar. A mulher não quer a gente dentro de casa. A polícia não quer a gente na rua. O que nós vamos fazer? Tá difícil, viu? Tá complicadíssima a situação. É pegar com Deus mesmo. A gente tem que ter uma dose de humor, né? No meio de tanta tragédia, né? Mas realmente, cara, é pegar com Deus aí para que isso passe o quanto antes, né? E que essas atitudes realmente surtam, né, efeitos, né, e realmente a gente saia dessa situação. Porque não adianta, de repente, tomar todas essas
providências em relação à restrição, né, de aumentando. Aí a gente vai pensar, olha, como que está sendo proliferado esse vírus? Essa que é a questão, né? Porque há controvérsias, né, em relação a tudo isso. Quando abre, de repente, não, está pagando o reflexo aí do carnaval, mesmo não tendo, o pessoal aglomerou em sítios, em fazendas, enfim. Teve a virada do ano, teve as eleições, aí fica aquela discussão, mas tecnicamente ninguém tem uma explicação convincente para todos nós. Essa que é a realidade. Porque agora vem Semana Santa, depois vem Dia das Mães. Se for assim, então nós vamos ter, né? Tem datas comemorativas aí o ano todo. Muito complicado. Depois do intervalo, a gente volta com a parte final do Tempo Esportivo, falando de Copa do Brasil, falando dos bastidores de Atlético e Cruzeiro. Segura aí que a gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá.
pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a ceva vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Estamos juntos, de volta, tem, como diria meu amigo Ildeu Fonseca, né, que tá lá na rocinha dele, lá em Caetanópolis. Tempo esportivo hoje tá igual coice de porco, curtinho. Essa é antiga também, antiga, fraca, mas a gente lembrou dela aqui. Ô, Geraldo Vieira, eu vou virar aqui de lado, vou colocar o óculos aqui com a sua licença, porque esta primeira fase da Copa do Brasil, você sabe que a Copa do Brasil tem quase 100 equipes, 100 equipes de todos os estados e do Distrito Federal. Tem jogo para tudo quanto é lado. Por exemplo, o América só vai estrear semana que vem, vai jogar lá na Paraíba contra o 13. Esse jogo vai ser no dia 18 de março, lá na semana que vem. Mas quando a gente vai descendo a tabela aqui, ó, você começa a achar os jogos dos outros mineiros, né, que vão participar da competição. Amanhã o Cruzeiro joga lá em Boa Vista, em Roraima, o jogo às 7h15 da noite contra o São Raimundo. Lembrando que nessa primeira fase o visitante joga pelo empate. Então o Cruzeiro empatando já estará classificado. Ontem, por exemplo, o Vitória da Bahia foi lá no Amazonas e venceu o Águia Negra por 1-0. Vitória já o primeiro time a garantir a classificação. Agora tem tanto jogo aqui, Geraldo. Amanhã o Uberlândia recebe a Luverdense, do Parque do Sabiá, 5 horas da tarde. Aí a Luverdense, né, que é lá do Mato Grosso, joga pelo empate. O Uberlândia vai ser o time da casa. Aí você pega aqui, como eu disse, São Raimundo e Cruzeiro, 7h15 da noite. Aí, como o Cruzeiro é o visitante, ele é que vai jogar pelo empate. Entende? Ó, a Caldense, por exemplo, joga semana que vem com o Vasco, dia 18, mesmo dia do jogo do América, lá em Poços de Caldas. Aí quem joga pelo empate é o Vasco. O Atlético, pelo fato de estar na Libertadores, só entra na terceira fase. Mas, meu caro Geraldo, tivemos ontem lá na Paraíba, eu citei a vitória do Vitória, né? E o Bahia também se classificou 7-1 no Campinense. 7-1 no Campinense. A gente fica pensando, né, Geraldinho? Essa Copa do Brasil, competição democrática, envolve todos os estados, tem representante de todos os lados. Tem um ambiente seguro, por causa dos testes e tudo mais, mas são muitas viagens, né? São muitas viagens. Olha para você ver o Cruzeiro. Roraima, rapaz, tá dividindo com a Venezuela, lá em cima, é praticamente o último estado. Então é uma loucura, né? E no meio da pandemia o desafio é ainda maior. E sem torcida, né, Geraldo? Porque pro São Raimundo seria uma festa, né? Mas não tem torcida. Exatamente. Né? E é uma contradição, né? De repente tem toque de recolher, lockdown, mas o futebol continua movimentando, né? Deslocando de um estado para o outro, de uma cidade para outra. A Copa do Brasil, Álvaro, é a galinha dos ovos de ouro, né? Do futebol brasileiro. Só que tem gambá grande demais de olho nos ovos aí. Então, assim... Gostei dessa, não gostei dessa. Gambá de olho nos ovos? É gambá que come ovo, né? E tem gambá grande, viu? E de olho nos ovos. E tem uns gambazinhos pequenininhos aí, fiotinho, querendo ver se vai comendo pelas beiradas, mas é uma competição de alto risco, principalmente depois dessa mudança no regulamento. Porque antes o time, esses times maiores, né, eles faziam o jogo primeiro fora, ganhando com diferença de 2 gols, eliminavam o jogo da volta.
Hoje eles tiro curto, é só ida, né? Não tem volta, e joga pelo empate, né? Então, assim, ontem, por exemplo, esse placar de 7-1 aí, eu assustei, porque eu assisti parte do jogo, o Campinense estava ganhando 1-0 e o jogo estava duro. Aí depois o Bahia deslanchou e virou. Então, assim, o Cruzeiro vai enfrentar o Campo Grande amanhã, é um adversário que no ano passado, por exemplo, ficou o jogo empatado em 2-2. Então, é um jogo de alto risco e se é eliminado amanhã, já toma um prejuízo violento aí para o orçamento que está planejado aí, algo em torno de 50 milhões ao longo do ano, segundo o diretor de futebol lá, envolvendo patrocínio, venda de camisa e cotas de TV, em virtude da participação na Copa do Brasil. Então, assim, é muito risco. A Caldense, por exemplo, que tem um time muito arrumadinho, vai enfrentar o Vasco em Poços de Caldas. A vitória da Caldense seria um absurdo? Na minha opinião, não. Né? Principalmente o Vasco perdendo seus principais jogadores. O Benítez parece que está com tudo acertado para ir para o São Paulo, era o principal jogador do Vasco ao lado do Cano, né? Então, assim, é uma competição rentável, mas de alto risco e que ano após ano sempre temos aí a surpresa, né? Ano passado, por exemplo, a doce lembrança do Afogado, quer dizer, a lembrança aí do Afogado. Lembrança é duro, hein? E olha para você ver, outro dia passou uma matéria, né? O que aquela vitória proporcionou ao Afogados. Está construindo centro de treinamento, tudo por causa daquela eliminação que eles conseguiram fazer, eliminando o Atlético, passando de fase. Então, assim, é uma competição, principalmente para essas equipes aí, sem muita expressão no cenário nacional, né? A galinha, literalmente a galinha dos ovos de ouro. Para salvar a temporada aí, você conseguir estender ao máximo a sua participação na competição. Agora eu estou aqui pensando, rapaz, como você mesmo disse, né? O Cruzeiro já joga amanhã, o Uberlândia amanhã, Caldense semana que vem, América semana que vem, o Atlético deve entrar em maio ou junho. Esse ano, inclusive, os times brasileiros que disputam a Libertadores não vão entrar nas oitavas de final, vão entrar uma fase antes, vão entrar na terceira fase. Ô Geraldo, eu estou aqui pensando e já falando também do Atlético, porque o Galo, por enquanto, tem só o Campeonato Mineiro, né? Sábado vai pegar o Patrocinense, 4h30. Como eu disse, o jogo seria em patrocínio. Lá está na Onda Roxa. O jogo vai ser no Independência. Eu estou aqui pensando se o Minas Consciente hoje colocar Belo Horizonte no Onda Roxa também. Para onde é que vai esse jogo? Não sei o que pode acontecer. Porque se Belo Horizonte for para Roxa, Sete Lagoas vai também, né? Com certeza. Aí não vai nem poder jogar aqui. Enfim. Diante de todo esse cenário, né, a gente tenta falar de esporte, aí volta para o assunto da pandemia de novo. O Atlético é um desses exemplos de times que estão investindo muito e que, evidentemente, sem a volta da torcida aos estádios, não vai ter retorno, gente, porque isso afeta a bilheteria, né, o ingresso que é vendido a cada jogo, e o sócio-torcedor, eu imagino, eu não tenho aqui a planilha, mas ele deve estar reduzido, porque o cara vai ficar pagando a mensalidade. E não tem o jogo, vai pagar só para ganhar desconto na compra de uma camisa. Tem sócio-torcedor aí, R$300 por mês, no meio da pandemia, dificilmente o camarada vai manter. Então, é um desastre. Mas mesmo assim, o Geraldo, o Atlético anunciou esse ano, né? O Dodô, o Nátio Fernandes e o Hulk, que até estreou no último domingo. E tenta ainda o Edenilson do Internacional, $3 milhões. Difícil, porque é um jogador que já tem a idade mais avançada, para uma revenda depois, né, para os investidores, não sei se vem. E tenta repatriar o zagueiro Gemerson, que está no Corinthians. Agora, diante de todo esse cenário aí, você já imaginou se o Atlético já sai de cara numa Copa do Brasil, como no ano passado? Ou não passa da primeira fase da Libertadores? O que é que pode acontecer, Geraldinho? E o Cuca tá lá no Paraná, viu, Geraldinho? Sofrendo com a mãe dele, internado, estado gravíssimo, Covid. Nem chegou ainda. É mais um reflexo da pandemia. Álvaro, não deixa de impactar, né? O exemplo maior de tudo isso foi o Flamengo. O Flamengo teve que recorrer a empréstimos bancários aí no final do ano passado. E não foi valor alto, não. Para um clube da expressão do Flamengo, teve que buscar, se não me engano, 35 milhões de reais emprestados
em bancos, né? Teve uma reunião lá, porque tem que o Conselho aprovar isso. Então, assim, por quê? Porque foi eliminado prematuramente da Libertadores e também da Copa do Brasil. Então, deixou de arrecadar aí milhões e milhões de reais. Aí teve que recorrer a empréstimos bancários. No caso do Atlético, né, não passa pela cabeça do Atlético ser eliminado prematuramente, aí, nem na Copa do Brasil, muito menos na chave de grupo da Libertadores, pelo elenco, pelo plantel que montou, pelo time forte que com certeza vai fazer nas mãos do Cuca. Mas é um risco. Agora, o Atlético tem uma situação totalmente diferente dos clubes brasileiros, né? O pessoal que está investindo tem, além de tudo, é lógico que visa ter um retorno no futuro, mas se isso não vier, não vai mudar a vida de nenhum daqueles investidores do Atlético, né? A família Beninho, o próprio Guimarães. Então, assim, os caras têm dinheiro para queimar, para sapecar porco, né? É mais ou menos igual o cara lá, não sei se procede, o cara que pagou R$1 milhão para o Rodinei jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, aliás, o jogo que decidia lá contra o Flamengo. E ele falou, não, isso aí para mim é fichinha. E se o pessoal do Grêmio conversar muito, nós temos condição de comprar a Arena Grêmio e comprar os principais jogadores do Grêmio. Então, sim, o cara não é brinquedo também não, mas ele é conhecido como o rei da soja lá naquela região, né? Então, no caso do Atlético, é uma situação que não deixa de realmente, tendo a eliminação, de impactar no orçamento financeiro do clube, porque seria o dinheiro do clube, mas tem esse suporte aí desses investidores que, com certeza, vai estar sempre com o Atlético aí, até que construa o estádio, que o Atlético consiga os seus objetivos aí traçados por esses investidores. Deixa eu me dar um recado aqui, gente, do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha muitas ofertas. O Santo Antônio está com um horário de funcionamento diferente essa semana, justamente por causa desse decreto aí do toque de recolher. Então, as lojas estão abrindo às 8 horas da manhã e fechando às 7h30 da noite. De 8 da manhã às 7h30 da noite, enquanto durar esse decreto aí do toque de recolher. Eu lembro ainda que no Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias do cheque pré-datado. Tem a loja do centro da cidade, né? Aliás, do bairro das Graças, perdão, na rua Professora Belar, e ali na rua Lava Vilar, que são mais de 57 anos de tradição. Recado também do Sacolão Center, da minha amiga Sandra. Tá ligada, hein, Sandra? Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região, você encontra no Sacolão Center, produtos que vêm da Ceasa diariamente. O Sacolão Center não mudou, né? Porque já funcionava até 19h30 diariamente, então continua normal o horário de funcionamento, não houve impacto por causa do toque de recolher. Você pode também solicitar o teleentrega, né, para facilitar a sua vida, tem toda a comodidade e o pagamento facilitado também no cartão de crédito. Olha aí os números. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Lembrando, né, Geraldo, tem esse toque de recolher aí, mas algumas empresas, pizzarias, empresas que trabalham com sanduíche, as farmácias que fazem entrega de medicamento, esse trabalho de delivery, ele continua. Porque tem hora que você acha, é cada espírito de porco que aparece na sua vida também. Ah, mas o delivery só pode até 23 horas. Eu fiquei pensando, não, então, depois, às 23h01, o vírus fica fraco. Aí o delivery, aliás, fica forte, aí já não pode mais ter o delivery. Até 23 não tem risco, 23h01 tem risco. Tem nada disso não, gente. Isso é uma fake news do tamanho do mundo. Delivery liberado, viu, Geraldo? A noite inteira, eu sei que você gosta de receber lá na sua residência, aquela pizza lá do meu amigo Edson, lá do Pizzaria Big House, aquela pizza, aquela Heineken. Tá liberado o delivery, ok? O delivery, liberado geral aí. Você falou bacana, eu gosto de receber, pode mandar, viu? Pode ficar tranquilo, pode mandar à vontade. E no nosso segmento, ó, tem outras situações, né? Fábio Tecido, por exemplo, continua o horário normal, Bombril, e são assim, funcionários que a gente tem que atender. Então, por isso tem essa situação do transporte aí, de ter que continuar mantendo o atendimento. E o que a gente faz? A gente está alongando um pouco o espaçamento entre um veículo e outro. E o que gerou reclamações ontem, né, por causa desse fato. Mesmo tendo o toque de recolher, teve muita gente para embarcar num veículo por volta das
21 horas, por volta das 22 horas. Então, assim, olha a situação nossa, por exemplo, né? Você coloca um veículo lá às 21 horas, tem muita gente esperando, não, tem que colocar mais ônibus. Então, assim, muito difícil. Você tem que colocar mais ônibus para dar uma única viagem. Então, é muito complicado. Mas vamos estar junto aí, somando e fazer a nossa parte, o que puder a gente se sacrificar para que essa pandemia possa passar. Eu acho que a gente tem que estar fazendo. E eu sei que você está com aquela ideia de sábado chegar lá em casa 6 horas e ficar até 19h30, que às 20 horas tem um toque de recolher. Não faz isso não, viu? Lá em casa, e se for também leva alguma coisa, viu? Dá uma segurada aí, porque você tem essa mania. Você vai esperar das 5 da manhã, 5h15 você chega lá e fica até 19h30. Vamos segurar a onda aí. E obrigado pela presença, meu amigo. Se não levar, não acha nada lá também, não. Ontem eu fui... Deu uma congelada aí no Geraldinho? Deu uma congelada aí no um pixinho na internet. Geraldinho, obrigado, meu amigo. Obrigado pela presença. Nós estamos fechando, então, mais uma edição do programa Tempo Esportivo. Amanhã estaremos de volta, ainda, né, gente, nesse modelo online, né? Não tem jeito, tem que esperar os números regredirem um pouco. Infelizmente, não tem como. Paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até amanhã com mais um Tempo Esportivo. Valeu, gente! Todos